A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese. E nós estamos trazendo alguns vídeos a pedido dos irmãos, né? No mesmo dia aqui na rede, no mesmo dia que eu gravei o vídeo dos terraplanistas, só fui trocar a camiseta, né? Para poder gravar também um outro vídeo a pedido dos irmãos. Eu já trouxe esse vídeo, foi até gravado, se eu não me engano, foi aqui nessa árvore aqui. Foi até gravado aqui debaixo dessa árvore. É um vídeo onde muitos católicos têm dúvida. Por quê? Porque são católicos que ouviram muito a protestantes, né? E aí diz, olha, a igreja romanista inventou esse negócio de impersão da Cristo, inventou o milagre da transubstanciação, inventou o sacramento. Essas bobagens todas que você sabe que as heresias protestantes falam. Então esse vídeo é de muita relevância para católicos que querem conhecimento doutrinário sobre a impersão da Cristo. Eu quero mostrar para vocês na Sagrada Escritura sobre a impersão da Cristo. Prova na Bíblia, irmão Fábio, que o sacerdote na Bíblia, ele é a impersão da Cristo. Primeiro, nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Vamos pegar aqui na Bíblia Sagrada, 1 de Pedro, só para você ter uma ideia. Que não é Fábio que está falando isso, não. É a Bíblia que fala. Primeira encíclica do primeiro Papa, capítulo 4. Perdão. É capítulo 2, já está no capítulo 4, perdão. Capítulo 2, primeira encíclica do primeiro Papa, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Põe na tela, diretor. É já tirando o couro pelo sovaco, olha aí. Olha o que diz Pedro. Achegai-vos a ele pedra viva. Está fazendo a referência. Quem é a pedra viva? Jesus. Que os homens rejeitaram. Quem rejeitou? O judeu. Mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Olha o versículo 5. Ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja, volta para mim, diretor. Quando a Bíblia Sagrada está dizendo um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais, quer dizer, Jesus é a vítima. E pelo sacerdote que está em persona Cristo, veja, outras pedras vivas. Então os padres são outras pedras vivas. Eles são outras pedras vivas. Agora o sol está saindo aqui. Eles são outras pedras vivas nos quais eles oferecem, como diz aí Pedro, veja, o edifício espiritual, ou seja, formar o corpo místico de Cristo, a igreja, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais. Quem é a vítima espiritual que ele oferece? A carne e o sangue de Jesus no altar. Então nós já estamos vendo aqui, só esse versículo bastava para provar que o padre celebrando, conduzindo, presidindo a Santa Missa, ele está em persona Christi. Mas nós vamos mostrar em alguns sacramentos, esse vídeo é a pedido de um irmão, ele pediu para poder refutar alguns protestantes. Ele foi pedido, né, pelo irmão, eu trouxe. Eu quero reforçar mais ainda, porque esse vídeo eu quero que ele vá para os dois canais. Canal Tradição Católica, que ele alcança mais pessoas, por ter mais inscrito também, né? Então veja, um sacerdócio santo. Aqui está falando o quê? Do sacerdócio ministerial. Está falando do sacerdócio ordenado. Mas, irmão Fábio, os protestantes dizem aí que é o sacerdócio comum dos leigos. Não, o sacerdócio comum dos leigos é no versículo 9. Põe na tela, diretor, verso 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, veja aí, uma nação santa. Agora veja o que é a nação, veja o que é o povo, veja um povo escolhido
para Deus, um sacerdócio régio. Está falando de quem? Para Deus. A fim que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a luz, a sua luz maravilhosa. Está falando do quê? Aqui sim, é o sacerdócio comum dos leigos. Somos nós. No nosso batismo a gente é consagrado com o óleo do crisma, profeta, sacerdote e rei. Então nós somos impregnados no sacerdócio de Cristo, não como sacerdotes ordenados, ministerial, mas como sacerdócio comum dos leigos pelo batismo. É couro pelo sovaco. Mas só isso bastaria, irmão Fábio? Só isso para mim bastaria. Mas como as pessoas têm uma mente um pouco, nem todas, mas algumas, você explica a mesma coisa que você está falando para uma árvore dessa, não é? Com todo respeito, mas é a verdade, e você sabe do que eu estou falando. Olha só, nós vamos ver no batismo, se nós olharmos no batismo, no sacramento do batismo, eu pergunto para você, no batismo, o padre batizando, é Jesus sim ou não? Aí você grita de lá, não, mas eu provo com Bíblia que é. Esse irmão Fábio é perigoso mesmo, sim. Não, perigoso é meu pai, eu sou perigosinho, viu? Vamos lá. Capítulo 4 de João, verso 1 e 2. Põe na tela, diretor, tirando o couro de uma vez logo. Olha aí. O Senhor só porque os fariseus tinham ouvido dizer, que ele, Jesus, recrutava e batizava discípulos mais do que João. Se o versículo termina no 2, quem está batizando é quem? Jesus. Mas aí o versículo 2 continua para dizer quem é que está batizando. Olha quem é que está batizando. Veja. Se bem que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Volta para mim, diretor. Pacata. Espera aí. Os fariseus disseram que é Jesus que está batizando. Mas a Bíblia diz que não é Jesus que está batizando, é os discípulos. O sacerdócio ministerial que está batizando. Então aqui está a prova. Meia palavra basta. Você já captou, né? Você é inteligente, você já captou a mensagem. Você já foi nela e já... Sua mente, seu cérebro já... Então quer dizer que quando o padre está batizando, é Jesus batizando. Porque o verso 1 diz que era Jesus que batizava. Os fariseus disseram, é Jesus que está batizando. Mas no verso 2 diz que não era Jesus, eram seus discípulos. Que é os discípulos de Jesus, os bispos, os consagrados, os ministeriais, os que têm o sacramento da ordem de sucessão apostólica. Então quer dizer que quando um padre está batizando, é Jesus que está batizando, está em persona Cristo, a palavra latim, né? O grega, né? A palavra grega, que traduzida para português quer dizer é o padre na própria pessoa de Cristo. É coero. Perlo Suváquio. Bem, irmãos, se nós pegarmos aqui também o livro do Êxodo, né? Vamos pegar aqui Êxodo. Deixa eu ver se é Êxodo mesmo. Êxodo 4,16. Vamos ver isso aqui. Veja só, veja que essa impressão da Cristo já vinha desde os relatos veterotestamentários. Olha só, né? Desde as passagens veterotestamentárias. Êxodo capítulo 4, versículo 16. Põe na tela, diretor. Veja só. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca e tu lhe servirás de Deus. Volta para mim, diretor. Pacata, não vou dar um pacata bem grande, pode estourar os punhos aqui e eu blafo no chão. Perdo o vídeo, já vai com quase 10 minutos, né? Que eu não vou colocar uma queda da rede no pessoal, vou colocar 1 milhão de kkk aí, né? Não vou colocar. Então veja só. Então veja que como ele falará. Porque outra passagem também aqui no livro do Êxodo, que Deus vai dizer para Moisés, que para Moisés, quando Moisés for libertar o povo no Egito, Deus disse para Moisés o seguinte: tu serás um Deus, para Moisés diz, ó, tu serás um Deus para eles. Olha aí, tu serás um Deus para eles. Ou seja,
Veja que está em maiúsculo. Então, meus irmãos, está fazendo referência a Deus. Então nós estamos vendo, claro, as passagens bíblicas são muitas. Existem mais de 50 versículos de persona Christi na Bíblia, né? Que o representante de Deus está representando o próprio Deus. Se nós pegarmos a Bíblia e nós abrirmos aqui no Salmo 31, vamos para o Salmo 31. Na confissão de Davi, Davi disse: eu confessei meu pecado. Veja, quando nós pegamos Salmos 31, em outras traduções 32, mas na Bíblia Ave Maria 31. Vamos ver se a gente chega hoje por caridade. Salmo 31, versículo 5. Põe na tela, diretor. Então eu vos confessei meu pecado, ó, Davi dizendo, ó, que Davi disse: eu confessei meu pecado e não mais dissimulei minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade e vós perdoastes a pena do meu pecado. Volta para mim, diretor. Davi disse que confessou ao Senhor. Mas será que Davi confessou mesmo a Deus o seu pecado? Será que Davi confessou a Deus o seu pecado? Vamos ver em 2 Samuel 12, 13, como foi que ele confessou ao Senhor o pecado. Vamos ver. Segunda Samuel 12, 13. Põe na tela, diretor. Vamos ver que jeito ele confessou ao Senhor o pecado. Vamos lá, olha só. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Agora Natã, veja, olha que forma, a confissão de Davi. Ó. Natã era o representante de Samuel, Samuel tinha falecido, Natã tinha sucedido o sacerdócio profético, não é, no lugar de Samuel. Na Bíblia da Mensagem de Deus você vai dizer: Davi confessou a Natã. Né? Aqui na Bíblia Ave Maria você está vendo aí, disse Davi disse a Natã, mas na Bíblia Mensagem de Deus pode pegar esse versículo e você vê: Davi confessou a Natã, abre aspas, pequei contra o Senhor. Por que ele não confessou o seu pecado aqui, que era o adultério e o homicídio? Porque Natã já sabia, Deus já tinha revelado, igual São Padpeu, já sabia o pecado dos caras. Natã respondeu: olha a absolvição, ó. O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Volta para mim, diretor. Pra cá, tá. Então nós estamos vendo Davi dizer, eu confessei ao Senhor. Então Davi confessou a quem? A Natã. Porque o Natã está na pessoa de Deus para absorver os pecados. Veja, não... O Senhor perdoa o teu pecado. O Padre diz: absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa. Você pega o Levítico 5, 26, diz: o sacerdote fará por ele a expiação e ele será perdoado, seja qual for o pecado que ele tenha se tornado culpado. Agora não é expiação, é absolvição. E veja que o próprio Davi, voltando ao Salmo, lá, veja outra vez, vamos colocar o 5 de novo, diretor. Aí. Salmo 31 e outras Bíblias 32, mas na Ave Maria 31. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei, ou seja, escondei a minha culpa. Disse assim: vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. Volta para mim, diretor. Ele está dizendo que confessou ao Senhor, mas na realidade ele confessou a Deus na pessoa de Natã. Que como representante de Deus, absolve teus pecados, o Senhor proclamou: o Senhor perdoa o teu pecado, de modo que não morrerás, que não serás condenado. E veja que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Do mesmo jeito, esse mistério acontece na confissão. O Padre diz: quando você confessa, absolve os teus pecados pelo ministério da igreja que me foi confiado, que veio dos apóstolos, absolve os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Era crença unitária, só era conhecido apenas Deus Pai. Então diz o Senhor, falando Deus perdoa teu pecado, a Davi. Veja só, olha o versículo 1 da tradução da Bíblia da Ave Maria. Põe na tela do 31, verso 1 do salmista. Veja aí, você está vendo aí, ó, acima é de Davi, o hino, né? Olha aí o verso 1, ó. Feliz é aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujo pecado foi absolvido.
Veja o termo absolvido que você escuta o Pai dizer, e absolve teus pecados do Pai e Filho e Espírito Santo. Veja, volta para mim, diretor. Então o versículo 5 está dizendo: então não escondi mais meu pecado. Eu disse sim, vou confessar ao Senhor. Esse Senhor aqui não está se fazendo referência ao Senhor Natan, fazendo referência ao Senhor Deus. E ele perdoou. Quando Natan disse, o Senhor perdoa o teu pecado, então ele diz aqui, na parte B: e vós perdoastes a pena do meu pecado. E ainda no verso 6 diz: assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. No momento que necessitar do sacramento da confissão, em que você errou, em que você pecou, e você se arrependeu, fez exame de consciência, 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, examine-se homem a si mesmo. Então fez exame de consciência, busca o padre para receber da igreja, que tem o poder de perdoar os pecados, dado por Jesus no capítulo 20 de João, versículo 21 a 23. Receba o Espírito Santo aqueles que vocês perdoaram os pecados, está dizendo a igreja depois que Jesus ressuscitou. Veja que é depois do Calvário, quando ele salvou Dimas. O protestante diz, ó, salvou Dimas, não precisou de confissão, mas a confissão foi depois de Dimas. Dimas foi salvo na cruz, antes de morrer. A confissão foi instituída depois que ele ressuscitou, após ter passado pela morte. Em João 20, do versículo 21 a versículo 23. Aqueles que vocês perdoaram os pecados são perdoados, aqueles que vocês não perdoaram não serão perdoados. Então Jesus deu autoridade à igreja de perdoar pecados. Quem somos nós para dizer que isso é heresia? Não é? Quantos dizem por aí, eu vivo a Bíblia, eu vivo a palavra, eu como a palavra, eu vivo da palavra, mas nega a essência bíblica dos sacramentos? Isso é heresia. Negar os sacramentos, não reconhecer os sacramentos na Bíblia Sagrada é uma das piores heresias que existe no mundo. Como a protestante, que é gnóstica. Por isso o terceiro bispo de Antioquia, Santo Inácio, disse, refutando o gnosticismo: eles são hereges porque não acreditam na carne e no sangue de Cristo. E quem é hoje o gnosticismo que não acredita na carne e no sangue de Cristo, que é símbolo, que é representação? Protestantismo. Veja aí, estou mostrando com Bíblia. Você quer mais versículo? Eu vou lhe dar. Veja só, Malaquias capítulo 2, verso 7. Malaquias 2,7. Põe na tela, diretor. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência, e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Volta para mim, diretor. Se você pegar isso aqui, você vai ver que na Bíblia da mensagem de Deus está: ele é o anjo do Senhor. Então Deus disse para quando o anjo falar, atenda, porque é eu falando. Então se espera a doutrina da boca do sacerdote, do padre, espera a doutrina do magistério dado por Cristo em Lucas capítulo 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Então logo nós estamos vendo que quem ouve a igreja, Jesus confirma isso aí, que eles serão em persona Cristo, ide, pregai o evangelho, curai, levai os sacramentos, né? Então é uma prova viva isso aí. Quem vos ouve, a mim ouve. O próprio Cristo já está falando em persona Cristo. Pedro disse, nós começamos aí, vocês são outras pedras vivas, vocês são outros Cristos. Para falar do in persona Christi. O termo in persona Christi não tem dentro da Bíblia ao pé da letra, como também, mas tem a doutrina de in persona Christi. Não tem purgatório ao pé da letra, mas tem a doutrina do purgatório na Bíblia. Não tem o termo católica ao pé da letra, mas tem a doutrina da Igreja Católica dentro da Bíblia. Se compreende, meus queridos? Vocês entendem? Que a doutrina formal está na Bíblia. Por isso foi escrita. Para enviar alguns lugares onde era mais difícil os apóstolos ir naquela época. Então nós estamos vendo, se nós pegarmos aqui, vamos ver aqui, 1 Timóteo 5,17, o que diz? Primeira Timóteo 5,17, põe na tela, diretor. Os presbíteros que desempenham bem o cargo de presidir, de celebrar, de presidir a missa, sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Fechei.
Veja, volta para mim, diretor. Veja que está falando aqui nos presbíteros, está falando o quê? Nos padres. E para nós fecharmos com chave de ouro, vamos para Levítico 21, versículo 8. Levítico 21, verso 8. Põe na tela, diretor. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão do teu Deus. Nós temos que ter o sacerdote por santo, porque ele é santo. Talvez você conheça a vida do padre, talvez até da teologia da libertação mas veja, por causa do sacramento da ordem que ele recebeu, você está vendo aí, ele é santo. Por quê? Porque ele celebra a missa, ele preside a missa, oferece o pão do teu Deus, só se dá na missa, ó. Aí, ó, porque ele oferece o pão de teu Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que como deste pão verá eternamente. E o pão que eu vou dar a minha carne, que fez pela salvação do mundo, João 6,51. Olha depois do ponto. Ele é santo para ti, porque eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. Volta para mim, diretor. Então, meus irmãos, está aqui mostrando em poucas palavras, isso que eu estou falando para vocês. Existem muitos versículos dentro da Bíblia que traz o termo persona Christi, que vai falar, né? Então Deus diz, quando ele falar, é eu falando. Tu serás um Deus para os egípcios, né? Então tudo aquilo que Moisés falava no Egito, quando o faraó não libertara o povo de Deus, mas endureceram o coração, então tudo aquilo que Moisés falara, acontecia. As pragas são um exemplo disso. Tudo aquilo que Moisés... Então Moisés era um Deus para os egípcios. E foi o próprio Deus que disse isso. Né? Então, mas Moisés disse, olha, Senhor, eu sou gago, minha língua é trava, eu não sei nem falar. Talvez como eu, ser analfabeto. Aí diz, Arão será como um Deus para ti. Tudo que tu fala, que ele falar, ele será a tua boca, como um Deus. Então, veja, estamos vendo algo que a Sagrada Escritura está... E ainda bem, e mais, Jesus disse, eu não vos chamei deuses. Então veja, nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que vários pastores protestantes não entendem o Persona Christi, que nem o pastor Luna, um pastor americano, um pastor mexicano que mora nos Estados Unidos, que foi refutado pelo padre do Estouro. Ele, por não entender a palavra Persona Christi, por não compreender a doutrina do Persona Christi, ele disse para o povo, veja, Deus está dizendo que eu sou Deus e que cada um de vocês também é Deus, por não entender em Persona Christi. Então ele se endeusou. Veja a má interpretação da Bíblia. O pastor Cachiluna, ele se declarou, ele estava naquele momento se declarando Deus. E declarando o povo Deus. Algumas pessoas que estavam lá, clientes daquela seita, acharam estranho aquilo. E aí o padre Luiz Toro traz perfeitamente, refutando ele, mostrando na Sagrada Escritura o que é a doutrina de Persona Christi, doutrina católica. Que é só o padre, né? O padre, o bispo, presidindo a missa. Porque na missa tem o sacramento, né, da Eucaristia, o maior de todos os sacramentos. Que é como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Então, eu trouxe há 2 anos atrás, eu disse 1 ano, né, mas mais ou menos 2 anos atrás, esse vídeo, no canal do Fábio Pentecostes. Mas como muitas pessoas, não são poucas, elas trazem muitas dúvidas nas suas cabeças, de tanto ouvir a protestante. Então você já sabe, protestante que diz, olha, nós somos deuses, olha, nós somos Deus, é porque não entende a doutrina em Persona Christi dentro das Sagradas Escrituras. Então eles deturpam para suas próprias condenação. Foi o primeiro Papa na sua segunda bula papal, capítulo 3, versículo 16, adulteram para suas próprias condenações. Ficou claro, meus irmãos? Tá claro? Eu trouxe alguns versículos. Não deu nem 30 minutos ali, estamos chegando a 25, agora vai chegar. Vocês compreenderam? Viram como é fácil? É claro que eu vou cortar o vídeo, né? E talvez não dê nem 25.
Eu corto tanto o começo do vídeo como o finalzinho do vídeo, que é como levanto daqui para desligar o celular. Eu corto com o aplicativo para não passar no vídeo eu indo desligar o celular que está me filmando aí agora. Meus irmãos, Deus abençoe vocês abundantemente. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora, se inscrevendo no canal. Compartilhe. Essas apologéticas, você sabia que muitos padres não sabem que eles são em persona Christi, principalmente esses da teologia da libertação, porque por falta de interesse? Pegue um vídeo como esse e envie para ele, para o seu padre de sua paróquia. Coloca no grupo da tua paróquia. Coloca um vídeo como esse, mostrando com Bíblia. Engraçado, né, que teologia da libertação diz que tem que viver a Bíblia, mas mostrando aquela Bíblia pastoral que é o catecismo deles. Mas na realidade é que os protestantes não sabem uma vírgula do que tem dentro da Bíblia. Essa que é a realidade. É a realidade, como diz nossa irmã Adonias, nua e crua. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça aquele like. Não esqueça, tem gente que assiste os vídeos, mas não dá o like. O like é esse joinha que tem do lado aí pra cima, ó. Toca nele para ele ficar branco em nome de Jesus. Meus irmãos, salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.